Agora a gente vai falar sobre o caso de Felipe Martins, que tem ganhado cada vez mais contornos, capítulos estranhos e surpreendentes também, porque a defesa de Felipe Martins entregou as suas alegações finais ao Supremo Tribunal Federal no processo sobre a suposta tentativa de golpe. A entrega foi feita depois que o ministro Alexandre de Moraes suspendeu temporariamente a retirada dos advogados, atendendo a um pedido de Martins. Os advogados pedem a anulação do processo, contestam a atuação da PGR e rebatem acusações de participação no suposto plano de golpe e tentativa de fuga para os Estados Unidos. A defesa também sugere a suspeição de ministros e do procurador-geral, além de apontar irregularidades como cerceamento da defesa e negativa de acesso completo às provas. Lembrando, Berenice Leite, que o Felipe Martins, quem trouxe esse ponto, inclusive, foi uma espectadora aqui do Jornal da Oeste, primeira edição, a Diana, escreveu o seguinte: vale lembrar que Felipe Martins foi preso e está em um inquérito baseado na reportagem de um jornalista também, do jornalista Guilherme Amado. Pois é, e olha só, né, lá na CPMI ontem, volto a reiterar aqui, tinha depoente ofendido com perguntas feitas com base em uma reportagem. Olha só, nós temos o caso do Felipe Martins, que foi preso depois dessa reportagem do Guilherme Amado, à época estava no Metrópolis, ele que inclusive é presidente de uma ONG que teria recebido dinheiro do USAID, né? Então, e esse dinheiro que ele recebeu, segundo o advogado Jeffrey Schichini, que é advogado do Felipe Martins, o jornalista Guilherme Amado teria recebido esse dinheiro dessa ONG, do USAID, um pouquinho antes da publicação dessa reportagem que dizia que ele tinha saído do país em 30 de dezembro, de 2022, e que acabou ali culminando na sua prisão, ficou preso por 6 meses, e recentemente nós tivemos aí a nota oficial do sistema imigratório dos Estados Unidos confirmando que ele jamais pisou lá nessa data. E, além disso, né, nós já tínhamos a defesa do Felipe Martins já havia apresentado várias provas de que ele estava aqui no Brasil, inclusive a sua geolocalização do celular. Mas a gente sabe muito bem quais motivos podem ter levado a essa prisão, uma pessoa muito próxima do ex-presidente Jair Bolsonaro, em um momento em que eles precisavam de uma confissão, de uma delação premiada. Só que, diferente do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Felipe Martins não recuou, ele inclusive passou por tortura, ficou mais de 10 dias numa solitária e nem por isso, né, falou o que os agentes queriam que ele dissesse. É isso que a defesa de Martins alega e que agora vai passar também por o julgamento. Inclusive o advogado Jeffrey Schichini promete falar boas verdades durante essas alegações finais, esse período onde eles vão fazer ali a defesa, melhor dizendo, né? A Guta, que é do direito, sabe usar os termos melhor do que eu, mas a sua defesa oral, que deve ser feita aí nos próximos dias, ele promete trazer muitas verdades. Só espero que eles não suspendam essa parte e levem para o julgamento virtual, né, onde os ministros só depositam o seu voto e suspendam esse momento de discussão das defesas, que é muito importante e que isso foi retirado de muitos condenados civis pelo 8 de janeiro. Pois é, deixa eu trazer um outro ponto então aqui para a Guta Pini debater com a gente, porque o conselheiro e ex-assessor do presidente dos Estados Unidos, Jason Miller, criticou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Em uma publicação na rede social X, ele afirmou que o tratamento dado ao presidente Jair Bolsonaro é nojento e que a prisão do ex-assessor Felipe Martins, por uma viagem que não fez, é repreensível. Miller completou que não vai descansar até que o ministro esteja atrás das grades e pague pelos seus atos. A crítica de Miller, Guta Pini, surgiu depois de uma publicação do deputado Eduardo Bolsonaro, que denunciou que Martins foi acusado de participar de uma reunião que ele não esteve dentro do contexto da suposta trama golpista. Há um mês, Miller já tinha alertado que os Estados Unidos não negociam com terroristas, depois de Moraes afirmar que a soberania jamais será negociada. Bom, fato é, na última sexta-feira, Guta, o ministro Alexandre de Moraes recuou
E aí a defesa de Felipe Martins conseguiu, enfim, entregar as suas alegações finais. O advogado Jeffrey Schickini e o advogado Ricardo Schaefer, que atuam na defesa de Felipe Martins. Dani, o Felipe Martins é mais um dos presos favoritos de Alexandre de Moraes. Tudo que o ministro pode fazer para dificultar a vida do Felipe, ele faz. A começar aí por essa prisão arbitrária, absurda, sem nenhum tipo de fundamentação, nenhum tipo de razoabilidade, como a Berenice bem explorou aqui todos esses pontos. Ficou claro desde o início, ficou comprovado desde o início que o Felipe Martins não saiu do Brasil naquele 30 de dezembro, e agora vem os Estados Unidos aí oficialmente com documentação chancelando tudo isso que todos já sabiam. Então agora, Dani, o que fica para nós é aquela chama de esperança de que alguma coisa acontecerá em relação ao ministro Alexandre de Moraes e todos aqueles envolvidos aí nessa fraude que aconteceu na alfândega, no Serviço de Proteção de Imigração aí nos Estados Unidos, de proteção de fronteiras. Porque o que acontece? Essa fraude aconteceu em solo americano, dentro de um serviço americano. Então, esse julgamento, quando ele tiver que acontecer, ele acontecerá lá, regido pela legislação americana, por juízes americanos. Então, bem diferente do que a gente tem aqui no Brasil, cuja influência política de Alexandre de Moraes e do consórcio aí, governo STF, não chega. Então, essa é a nossa esperança desse julgamento acontecer por lá e as pessoas serem responsabilizadas. Agora chega essa fase do processo, do golpe, né? Desse suposto golpe, essa narrativa aí que não cola, mas que prende muita gente e avassala a vida de tantos brasileiros, né? Mais milhares de pessoas presas naquele 8 de janeiro, e agora eles chegam aí a esses núcleos que seriam os mandantes desse crime. Essa fase agora de apresentação de alegações finais, o Alexandre de Moraes, então, voltou atrás, deixou com que o Felipe Martins, vejam só, e a gente fica perplexo diante disso, o Alexandre de Moraes permitiu que o Felipe Martins continuasse sendo representado pelos advogados da sua livre escolha. Ele tinha destituído inicialmente os advogados de Felipe Martins, então quem iria apresentar essas alegações finais seria um defensor público. Vejam que absurdo, quando o Felipe Martins já tinha constituído seus advogados, que está com ele aí há tanto tempo, já imersos em todo esse processo, em todo esse julgamento, entendendo de todos os fatos, aí, do nada, você muda esse processo, um processo avassalador, e você coloca nas mãos de um defensor público que não está nem um pouco inteirado dos fatos. Vejam só os prejuízos para a defesa de Felipe Martins. E com essa repercussão tão ruim de mais essa arbitrariedade do ministro Alexandre de Moraes, ele voltou atrás. Então, o Schickini aí e os outros dessa banca puderam apresentar as suas alegações finais. E, de novo, Dani, o que se apresenta nas alegações finais? Você faz um apanhado de todo o processo e você pode, novamente, arguir as preliminares, que são aquelas questões que são analisadas antes de você entrar no mérito do processo. Então, a questão de competência, a questão de cerceamento de defesa, de acesso às provas, enfim, todas aquelas formalidades iniciais do processo. Lembrando que nada disso foi acolhido pela primeira turma, no julgamento dos outros núcleos, em especial ali do núcleo 1, em que o Jair Bolsonaro estava envolvido, né? E o único ministro que acolheu essas preliminares foi o ministro Luiz Fux. Mas ele ficou vencido ali na primeira turma, mas ele expôs, escancarou toda a ilegalidade desse julgamento, uma vez que o julgamento aconteceu no Supremo Tribunal Federal, que era incompetente para julgar desde o início esses processos, porque as pessoas ali não tinham foro privilegiado do 8 de janeiro, em especial no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro Luiz Fux fez o paralelo de dizer, se ele está sendo julgado como presidente da República, ele deveria ser julgado pelo plenário do Supremo. Mas se ele não é, então, presidente da República, ele não tem que ser julgado pelo STF, e não pela primeira turma. Ou ele é julgado pelo plenário, ou ele não é julgado pelo Supremo. Então, se nem o ex-presidente tem foro privilegiado, quando você analisa o que diz a Constituição em relação às competências, o que é, então, o ex-assessor da presidência? Ele também não deveria ser julgado ali. Mas nós não temos nenhuma esperança, Dani, que essas preliminares serão acolhidas
pela primeira turma. Isso não vai acontecer. Eles não acolheram lá atrás e não vão acolher agora, porque, de novo, nós não estamos diante de um processo real, de um processo que está analisando um fato criminoso. O que tem aí é uma narrativa. E, em especial no caso do Felipe Martins, tem esse ingrediente aí dessa fraude da entrada dele lá nos Estados Unidos, que já está comprovado, e isso vai acarretar uma série de consequências lá nos Estados Unidos, e também a própria participação do Felipe nessas supostas reuniões que nenhuma testemunha conseguiu comprovar, conseguiu, na verdade, se recordar que ele participou dessas reuniões. Então, não existem fatos a serem imputados a Felipe Martins. Mas, de novo, nesse caso, a última coisa que importa para os ministros são os fatos.